não atrai muita gente para fazer turismo, né? E a partir dessa reunião, né, algum tempo depois, eles me perguntaram se eu tinha interesse de compor o núcleo, eu disse que sim, né? Então eu já entrei no núcleo, né? Digamos que automaticamente, né? Mesmo me formando já em processo já de formatura, né? Mas eles colocaram que eu não tinha interesse, aliás, não tinha impedimento eu fazer parte do núcleo, né? Já em processo de formação, de formatura, de finalização do curso. Então, quando foi em 1999, né? O núcleo ele aprovou um projeto junto à CAPES, né? É uma instituição vinculada ao MEC, para fazer um mapeamento sociocultural de comunidades quilombolas, né? E aí isso me chamou a atenção porque, bom, quilombolas, quilombos, eu já ouvi falar em quilombos, né? Então, os membros do núcleo, eles foram alocados em equipes, né, que iriam descer para algumas comunidades. Então, nós fizemos reuniões de planejamento, né? Eles nos explicaram como é que era, como seria esse projeto, quantas comunidades seriam pesquisadas, né? E o que que a gente deveria fazer quando fosse para essas viagens de campo, né? E aí eu fui selecionado, né? Eu fui levado a conhecer essa comunidade Tapuio, né? Fica lá em Queimada Nova. E a pesquisa ela tinha um viés um pouco etnográfico, ou seja, a gente ia para a comunidade, passava uns dias por lá, depois voltava, né? Tinha as reuniões de sistematização, fazia os relatórios, né? E assim foi desenvolvida a pesquisa ao longo de 2 anos, né? Então, o que, que era esse mapeamento sociocultural? Era a gente ir para a comunidade e pesquisar como é que era a história dessa comunidade, né? Como é que as pessoas viviam em termos de renda, em termos de trabalho, em termos de educação, de saúde, enfim, os aspectos, né? A questão não só histórica, mas cultural também, né? Enfim, tentar fazer uma radiografia, né? Dessas comunidades que eram 8, né? Algumas na região sudeste e outras aqui na região norte, na região aqui de Esperantina, por exemplo, né? Então, depois das primeiras viagens, né, porque o projeto era mapeamento de comunidades remanescentes de quilombo, né? Ele colocava assim o título do projeto. Então, depois das primeiras viagens, nas reuniões de sistematização, né, e de planejamento, nós começamos a perceber que com as informações que nós começamos a colher, que esse título ele não dava conta, né, do objeto em si, né? Por quê? Porque nós descobrimos que essas comunidades, embora algumas delas bem antigas, de 80, 100 anos, elas não eram remanescentes de quilombo, remanescentes originalmente de quilombo, né? Ou seja, elas tinham origens diversas, né? E o que é remanescente? Seria uma comunidade que descende diretamente de um quilombo, né? Isso é algo que é constatado, por exemplo, na comunidade Mimbó, em Amarante, né? Que é uma das mais antigas, né? Mais conhecidas, né? Aqui do Piauí, né? O Mimbó, ele é definido, de fato, como uma comunidade remanescente de um antigo quilombo, né? Que remonta ao 19, enfim, ao 18, né? Então, primeiro descobrimos que nem todas eram comunidades remanescentes, porque suas histórias eram bem diferentes quanto à sua origem, né? O Tapuio mesmo, ele era uma comunidade que foi originalmente formada por um casal de ex-escravizados, né? E receberam um lote de terra, né? Do seu antigo senhor, né? Porque existem outras histórias de ex-escravizados que compraram terra, né? Que receberam doação, né? Enfim, diferentes histórias para o surgimento dessas comunidades, né? Então, nós
tiramos a palavra remanescente e deixamos só mapeamento sociocultural de comunidades negras rurais quilombolas, ou seja, foi a terminologia que nós passamos a utilizar, né? Porque a palavra quilombola, quilombo, né? Ela não é significada da mesma forma em todas as regiões do Brasil, né? Então, você tem lugares que utilizam a palavra quilombo. Aqui nós é quilombo urbano quando é um aglomerado que fica dentro de cidades, né? Aqui nessa pesquisa nós passamos a utilizar essa nomenclatura Comunidade Negra Rural Quilombola, né? Porque achávamos que isso dava conta, né? Comunidade é uma comunidade negra, é rural e é quilombola, né? Então juntamos esses termos, né, para definir dessa forma. No Maranhão, por exemplo, eles usam também comunidade quilombola, mas usam a terminologia comunidades terras de preto, terras de mina, né? Em alguns outros lugares vão chamar de mucambo, né? Interessante a gente perceber que esse nome quilombo, né, ele tem uma origem de uma das línguas africanas, né, que é o quibundo, e ele tem um outro significado diferente desse que nós utilizamos aqui, ou que nós aprendemos que era o significado desse termo, né? O que comumente a gente chama de quilombo, na verdade, é uma expressão trazida pelo Conselho Ultramarino de Portugal, né, de 1740, né, e definia quilombo como um lugar de negro fugido, né, lugar isolado de negro fugido. Traz bem assim o documento, né. Quilombo é um lugar onde se encontram dois a mais pretos fugidos e que podem ser encontrados pilões nesse lugar, né. Então a expressão é essa, né. E foi essa expressão, né, essa ideia mais geral de lugar de negro fugido que acabou se tornando hegemônica em termos historiográficos, né? Então, muita gente acredita ainda hoje que Quilombo é isso aí, é um lugar isolado né, de pessoas que fugiram na época da escravidão, né? Estão lá, de deixar uma descendência, estão lá até hoje nessa, nesse cenário aí, né? Eu diria que primeiro, essa visão ela é uma visão limitada para os dias atuais, né? No tempo presente, o quilombo já não é mais isso aí, né? A experiência quilombola também, ela, ela não é exclusiva do Brasil, né? Você vai ter comunidades negras, né, praticamente em todos esses países da América do Sul, né? Embora a gente nunca pare para pensar se tem população negra no Chile, se tem negros na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, né? Porque raramente se fala sobre isso, né? Mas esses países todos eles têm, porque a escravidão ela ocorreu durante muito tempo, né? O tráfico transatlântico, né? E você teve um contingente gigantesco de africanos arrancados da África e trazidos à força para o Brasil, né? Mas você também teve nesses países a presença desse africano desterritorializado, né? Claro que em menor número, né? Nos Estados Unidos também, né? Então, essas comunidades, elas existiram e existem ainda nesses todos esses países, né? Só que elas vão receber outros nomes, né? Diferentes dessa terminologia que nós usamos aqui no Brasil, que é o quilombo, né? No no Caribe, né? Na Venezuela, né? No
os nomes são outras expressões, né? Palenques, cimarrones, marrons, né? Todas essas são palavras que definem essas comunidades nesses outros lugares, né? Então, assim, essa visão de que o Quilombo é um lugar de negro fugido, ela não corresponde, ela é, claro, parte da nossa historiografia, desse nosso passado, né, que ela se dá nesse contexto aí, nessa conjuntura, mas hoje não faz mais sentido pensar assim, que se a gente pensar que seja isso, nós acabamos incorrendo numa como é que eu diria, né, num, num, num imobilismo, né, uma ideia limitada, né, sobre quilombo, né. Pois muito bem, depois a gente conversa mais sobre isso aí. Após a pesquisa, que durou 2 anos, nós fechamos um relatório final, né? E esse relatório gerou até uma pequena publicaçãozinha, né? Bom, mas é importante ressaltar que qual é a relação disso com a minha pesquisa, né? Com o meu projeto. É que durante as entrevistas, né? Lá no Tapuio, eu conversei com um morador, inclusive que é irmão, era irmão da liderança da comunidade, que é a Maria Rosalina dos Santos, né? Até hoje está na luta, né, quilombola. Depois ela foi uma das que ajudou a criar a Coordenação Estadual de Comunidades Negras Rurais Quilombola, né, que é a associação que rege, congrega nessas comunidades, né. E eu conversando com o irmão dela, ele me revelou nessa conversa que tinha acabado de voltar de São Paulo, né, da comunidade e tal. Aí naquele momento ali eu achei, isso me chamou a atenção, mas enfim, fiquei curioso para saber porque que ele tinha voltado, né? Então, porque na nossa cabeça, né, você nunca imagina que alguém que está lá em São Paulo, que é a terra das oportunidades, né, vai voltar para o sertão do Piauí, né, para o interior do Piauí, né, para viver num lugar que é castigado pela seca, né, pela dificuldade de produzir, né, alimentos, né, agricultura, né? Enfim, pelo calor excessivo, né? O clima quente, né? Porque o Tapuio pertence a essa faixa de semiárido, né? Que congrega vários municípios aí do Piauí, né? Pois bem, essa conversa, ela, é claro que ela ficou na minha memória, mas ela ficou meio que arquivada, né? Então, somente uns, mais ou menos, 2000 2005, 2006, né? Uns 5, 6 anos depois, né? Quando eu já entro na UESP como professor, eu e depois a UESP aprova um plano de carreira, né? Eu começo a pensar, porque até então eu era um professor especialista, né? Mas com a aprovação do plano de carreira, você tinha que se inserir na carreira, né? E para isso você tinha que ir mudando seu grau de formação, né? Então é a partir daí que eu começo a pensar sobre a questão do mestrado, né? Eu ainda não fiz doutorado, mas, enfim, está nos planos fazer, né? Pois bem, então comecei a pensar, né, que projeto de pesquisa eu poderia desenvolver para fazer o mestrado, né? E aí foi exatamente nesse momento que essa conversa ela voltou, né? Saiu do arquivo e voltou para minha memória. Então eu comecei a pensar naquela conversa, né? E aí comecei a perguntar, né, para mim mesmo, né? Seria interessante investigar isso, né? Por que que o cara voltou de São Paulo para o interior do Piauí, né? Que daria uma boa pesquisa, né? Então eu comecei a sistematizar isso, eu comecei a colocar no papel, né? Esboçar, né, essas questões, né?
por que que esse cara voltou para o Piauí, né? Mas para responder isso, eu precisava responder primeiro por que que ele saiu do Piauí, né? Depois, uma outra questão que surgiu, né? Como é que esse sujeito ele se virou em São Paulo, né? Que a migração dessas pessoas era para São Paulo, né? Que tipo de rede ele construiu, né? Qual era a percepção desse sujeito nordestino numa cidade como São Paulo por parte das outras pessoas, né? As relações de trabalho, no dia a dia. Então, foi aparecendo, as questões foram aparecendo, né? A partir dessas reflexões, né? E aí isso resultou no projeto, né? Depois mais elaborado mesmo, né? E eu comecei a me perguntar como é que eu ia acessar, né, essas respostas, né? E aí, no caso, eu teria que fazer um recorte temporal, porque a única forma de acessar isso seria pela memória, né? E eu teria então que escolher um grupo de moradores que tivessem feito esse trânsito, né, e ir para São Paulo e voltar num determinado tempo histórico, né? Então eu cheguei nesse processo de recorte a selecionar um grupo de moradores que foram para São Paulo na década de 70, né, entre 60 e 70, e que moravam na comunidade, né, voltaram, moravam lá e já estavam na casa de 60 anos, né. Então eu fui formatando, né, fazendo os devidos recortes até chegar nesse formato de, bom, eu ia trabalhar com memória e com oralidade, porque eu iria entrevistar esses moradores, né. Obviamente que a base seria a história oral, mas havendo outras fontes, né, que me dessem subsídios para investigar isso, eu certamente iria usar, né. Porque eu imaginei encontrar, por exemplo, cartas, né, desses moradores para suas famílias, né, mas não encontrei, né. Mas a pesquisa foi feita utilizando toda uma série de bibliografias, né, e documentos, né, que falavam sobre a questão quilombola, né, sobre a migração, né, porque eu fui analisar mesmo foi o processo migratório, né, uma coisa definida conceitualmente como migração de retorno, né. Então, lendo esses vários livros, né, essas várias discussões sobre migração, e aí sobre quilombo, sobre população negra, sobre população quilombola, né, sobre memória, sobre história, né, fui formulando o projeto a partir disso. De modo que meu tema passou então a ser as histórias e memórias, né, desses moradores, né. Eu iria desenvolver isso metodologicamente utilizando a história oral, né, e a memória, né. Iria trabalhar com algumas categorias conceituais, né, como quilombo, como território, como territorialidade, como memória, como história mesmo, né, história de quilombos, né, migração de retorno, né, esses conceitos chaves, né, da pesquisa. E então eu comecei a testar essa ideia. Como? Eu comecei a me inscrever em eventos, né, em eventos acadêmicos, né, em congressos, fazendo um resumo para apresentar essa ideia, né. Professor, apresentar o quê? A pesquisa? Não, apresentar a pesquisa não, apresentar a ideia, apresentar o projeto, apresentar a proposta, né. Então, eu me inscrevia, por exemplo, na Semana de História, num congresso de História do Brasil, né, buscava um simpósio temático dentro desse congresso que pudesse caber essa temática, né, a, na década entre 2000 e 2010, né, ainda não havia uma profusão de eventos destinados a essa discussão da questão das africanidades ou da negritude como tem hoje, né. Então eu escrevi essa discussão nos congressos de história, nos eventos de história mesmo. Depois é que eu comecei a escrever também nesses eventos mais específicos, né, ligados à questão da negritude, né? Questão da história do Brasil colonial, né, que discutiam a questão
mesmo da ancestralidade, enfim, né? As discussões sobre negritude, sobre racismo, sobre população negra, né? E aí eu fui escrevendo, aí eu participava desses eventos, eu escrevi em comunicações para apresentar o projeto, né? Apresentar a proposta e sempre era aceita, né? Eles aceitavam, eu me inscrevia e aí eu explicava, né, durante as apresentações que era uma proposta de pesquisa que eu ia desenvolver daquele jeito. E isso foi interessante porque me deu a segurança de saber que aquilo ali tinha rumo, né? Tinha sentido e que eu poderia, inclusive, colher alguns subsídios durante essas conversas, né? A participação desses ouvintes aí, né? Então, com a segurança de que aquilo ali tinha sentido, eu passei a fazer seleção de mestrado, né? Então, eu fiz em algumas universidades, eu fiz no ano, não passei, fui passar no ano seguinte, né? Fiz no Ceará, fiz no Rio Grande do Norte, né? Fiz aqui, mas embora eu não quisesse fazer mesmo o curso de mestrado aqui na UFP, porque eu me formei lá e eu achava que não iria acrescentar muito para isso. Essa pesquisa que eu queria desenvolver, né? Até porque eu não tinha professores mais vinculados a essas temáticas, né? O único que tinha era o professor Solimar, né? Que nem é historiador, ele é economista, mas ele pesquisa esses temas, né? Então, no segundo ano, né, no primeiro ano eu fiz as seleções, aí eu passava na prova, não passava no projeto, passava no projeto, não passava na prova. Enfim, é um processo de disputa, né? Só que no segundo ano eu já vinha de uma maratona de seleções e aí surgiu essa da UFMA, que eu, eu inclusive, isso foi final de 2011, né? Essa seleção do programa da UFMA que foi aprovado, né? Que alguém me passou essa informação, eu pesquisava muito sobre os programas, né? E a princípio eu fazendo aqui no Nordeste, né? Pensava até fazer no Sudeste também. Mas aí apareceu esse programa da UFMA, né? Então eu me inscrevi, o projeto foi aprovado, eu fui passando nas etapas e no final eu fiquei entre os 15 selecionados, né? Da primeira turma. Então eu fui um aluno de mestrado da primeira turma do programa de história da UFMA, né? E aí consegui, né, ao longo dos. Você tem 24 meses para fazer o mestrado, né? Esse período eu tive que acompanhar a Iranete, minha esposa, numa viagem para Minas Gerais, que a gente ficou lá um ano. Então, eu acabei tendo que pedir mais 6 meses, que é um direito que você tem, né? Você tem 24 meses para terminar, mais 6 meses, né? E então eu pedi esses 6 meses. E foi, eu já estava com trabalho, tive dificuldade para terminar nos 24, mas eu consegui, então, fechar, né? E defender. E o trabalho foi aprovado, né? Muita gente me pergunta por que que eu não publiquei, né? Porque eu ainda não publiquei essa pesquisa. Ela foi feita em 2011, aí eu não publiquei, né? A gente me pergunta por que eu não publiquei. Isso tem a ver com a questão mesmo de às vezes você parar para fazer isso, né? Mas eu escrevi alguns artigos, né, referentes a isso. Um deles, ah, eu tenho um artigo mais ou menos aí uns 3 ou 4 livros, né, e um desses artigos está nesse livrinho aqui, ó, e foi organizado pelo professor Solimar Oliveira, né, e professor Adelmir Fiabani, professor Adelmir Fiabani é da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Rio Grande do Sul, né. Então eles organizaram esse livro aqui, ó, Sertão Quilombola, Comunidades Negras Rurais no Piauí. Esse livro foi editado pela EDUFP, a editora da UFP, né? Tem vários textos e eu publiquei um texto aqui nesse livro, né? É óbvio que eu
Eu pretendo ainda publicar minha pesquisa, né? Fazer o meu próprio livro sobre essa pesquisa. Claro que quando eu for fazer isso, eu vou fazer algumas atualizações, né, de informações que são necessárias, né? Um outro texto meu, né, ele também está nessa publicação aqui. Essa publicação aqui, que foi também organizada pelo professor Solimar e a professora Ana Beatriz, né, Souza Gomes, da UFP, que é Africanidades e Afrodescendências na produção de saberes da universidade pública, né? A experiência da UFP, né? Esse livro também foi editado pela EduFP, né? A editora da UFP. Então, a banca, ela avaliou meu trabalho, né? Eu passei lá na avaliação da banca do mestrado e o trabalho foi recomendado para publicação, né? E, enfim, a banca não me pediu para fazer grandes alterações, não, né? Então, eu acredito que tenha feito um bom trabalho de pesquisa, né? E foi assim, né, que eu cheguei, né, a essa experiência de pesquisa com a comunidade quilombola, né? Então, eu vou aqui, olha, fechar minha fala, né, e passar a palavra para minha colega de oficina, que é a professora Dilane Leão. Professora Dilane Leão, fique à vontade, né, para iniciar sua fala aí. Obrigado, professor Cláudio. E eu peço licença a vocês aqui para me colocar um slide só para fazer a mesma sequência, para que a gente possa estar indo adiante, tá bom? Bom, novamente boa tarde para todas, todos. Primeiro eu falar para vocês sobre o meu tema Quilombados de Periperi, exclusão digital e educação, que ensino na comunidade quilombola do Piauí. E falar um pouquinho sobre essa questão do termo aquilombados, tá? Conceição, ela utiliza o termo aquilombado como uma forma de nos juntarmos para resistirmos, né? Momento de união, momento que todos se agregam ali em busca da solução dos seus problemas. Então, se aquilombar, então é o momento de aquilombar, que a Conceição Evaristo coloca sempre nesse sentido. Eu utilizo aquilombados porque não é simplesmente eles estarem querendo ficar aquilombados dentro de periferia, na comunidade. Eles estão excluídos. Então, aquilombados, para mim, nesse termo, nesse trabalho, eu utilizo como uma forma de que eles estão excluídos pelos direitos, excluídos pela visibilidade, excluídos mesmo pela sociedade de uma forma geral. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse percurso de por que eu vi como uma forma de um excluído, a comunidade excluída. Primeiro, colocar que, como pesquisadora, a trajetória para chegar à comunidade, né, não é uma trajetória fácil, não foi uma trajetória fácil, porque a gente, na área da pesquisa, a gente passa por muito percurso. Tanto que todo o meu trabalho é dentro dessa lógica de percursos, trilhas, rotas, porque somos nós que vamos ditando essas formas da gente chegar. Só que tem vários empecilhos ao longo do caminho que a gente vai tentando passar, né? Então, quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi de Ciências Contábeis, eu não trabalhava essa temática de inclusão, de afrodescendência, não me enxergava uma mulher negra, né? Hoje em dia o cabelo é assumidíssimo, mas antes era alisado, porque tudo vem de uma bagagem social, familiar, de local de moradia, pessoas ao seu redor. Então eu não me via como mulher negra, né? Então
para mim me ver como mulher negra, eu passei por vários processos, e um deles foi quando já estava já lecionando na UESP, né, no curso de Ciências Contábeis, e fazendo o curso de Pedagogia, e eu conheci a professora Iraneide, e aí, como ela é bem colocada nessa questão do ativismo, e aí eu fui me envolvendo, né? Mas me envolvendo não para me ser ativista, não para me estar dentro do movimento, de fato, mas para me ajudar o movimento, porque eu tinha esse viés de, Tom, eu posso não estar lá dentro no movimento, mas eu posso, com a minha área, com a minha experiência, com o meu conhecimento na contabilidade, eu estar ajudando o grupo. Então, com projetos, com levantamento de informações, alguma coisa eu poderia estar ajudando, né, no meu conhecimento. E aí eu entro para o Ayabás, a Iraneide me apresenta para o grupo, e eu vou para o Ayabás, que é um grupo de mulheres negras, que é o Instituto da Mulher Negra do Piauí. Eu sou inserida nesse grupo, mas eu sou inserida sempre com pensamento na minha cabeça, contadora, eu estou aqui para ajudar nas questões de contas, de prestação de contas, de banco, essas coisas, imposto, que eu puder ajudar, legalizar o CNPJ, porque é uma instituição registrada. E aí eu sempre nesse pensamento, mas não como entrando para ser um ativista mesmo, de fato, né? E aí veio todo esse processo que Lélia Gonzalez coloca, que a gente vai se tornando negro, a gente não nasce negro, a gente torna-se negro. E aí, de fato, veio todo um processo, porque você vai vendo a movimentação, você vai vendo as formações, você vai vendo as outras mulheres falando sobre racismo, situações que você, nossa, eu passei por isso, eu não sabia que era racismo. Nossa, isso aí era racismo estrutural e eu não notei. Então, tudo isso vai te abalando, vai te tomando e você vai vendo. Até que um momento você diz, bom, eu sou afrodescendente, eu sou uma mulher afrodescendente e por esse motivo eu preciso também estar envolvida com esses termos, com essas teorias, com essas pesquisadoras, com essa literatura. E aí fui me envolvendo, de fato, com a questão de estar no Ayabás, que aqui na sala hoje nós temos, nos prestigiando aqui, além da Iraneide, né? Tem a Sônia Terra, tem a Giane, tem a Diana, então a gente vai se envolvendo, né, com essa fala, com essa forma, com os objetivos do grupo, que era a formação, fazer com que outras mulheres se enxergassem também, dar oportunidade de fala para outras, então a gente vai se vendo dessa forma. E aí tudo isso foi um processo muito longo, não foi assim rapidinho, não, foi assim um tempinho, né, para você ir pegando o ritmo e realmente falando aquela mesma linguagem. E aí, dentro do Ayabás, já em 2019, 2018, surgiu a oportunidade da gente estar participando de uma seleção de projetos, e esse seleção de projetos, que a gente participava sempre de pequenos projetos para a gente fazer formações em terreiros, em comunidades e tudo, com mulheres mesmo negras aqui de Teresina. E aí esse projeto ele era um pouquinho mais abrangente. Ele era um projeto de comunicação, né, de levar a comunicação para uma comunidade quilombola. E nesse projeto precisava que uma pessoa fosse até São Paulo para fazer o treinamento. Então, nós participamos da seleção, a Ayabás participou da seleção, fizemos o projeto para estarmos concorrendo. Fomos selecionados, eram 2 projetos no Brasil, fomos selecionados com o outro lá da Bahia. Então, eu fui para São Paulo, né, como eu disse para vocês, como contadora, eu sempre tive muita facilidade com o computador para mexer de forma geral na questão de estar pesquisando, de estar na internet. Essa parte eu sempre tive muita facilidade e também já tive cursos também de montagem de computador há uns 2 anos atrás, que não dizer denunciou a idade, mas há alguns anos atrás, então eu tinha uma facilidade e gosto de mexer com isso, né? E aí eu fui para São Paulo em 2019, no início de 2019, fazer um treinamento lá na Artigo 19, que é uma ONG, que era a ONG que estava com edital, né? E aí eu fui, depois de nós termos selecionados,
eu fui para São Paulo, passei 6 dias em São Paulo fazendo esse treinamento com a rede de comunicação. Bom, mas o que era essa rede de comunicação? A rede de comunicação que a gente estava fazendo o treinamento era uma rede de comunicação, como eu disse para vocês, direcionada para uma comunidade quilombola, né? E que tivesse dificuldades exatamente nisso, de comunicar, de se comunicar dentro da comunidade que fosse. E aí foi uma oportunidade da gente conhecer essa rede de comunicação intranet, que eu coloco como RCNet, que é uma rede de comunicação sem o uso da internet. Ela se comunica entre sinais de Wi-Fi, de uma torre para outra, só se comunicando dentro dessa rede, né? Vou colocar aqui no desenho aqui, é isso aqui. É uma malha de sinal, é como se ficasse um grande abafador em cima da comunidade, passando o sinal de um Wi-Fi para outro. São 5 torres de Wi-Fi, antenas de Wi-Fi, e eles ficam passando. Mas como é que faz a comunicação? É quando você, da mesma forma, quando você está numa internet, que você entra na internet que diz rede conectada sem internet. Então, é desse sinal. Dentro desse sinal do sem internet, mesmo assim, existe um sinal que está fechado. Então, se ele tiver um sinal que está lançando um sinal para outra rede, com os mesmos códigos, ele pode fechar essa malha. Então, é como se a gente tivesse um abafador em cima da comunidade quilombola Periperi, para que a comunidade se comunicasse entre si. A comunicação não vai sair, porque não tem internet, então ela não vai sair. E tem essa caixa Raspberry, que é o servidor, que é praticamente um processador mesmo, é um mini computadorzinho, que também tem o cartão de memória de 60 GB, né, que está colocado lá. E dentro dessa caixinha, tudo que eles fossem se comunicando, falando, que tem um aplicativozinho que ele utiliza, que ele vai falando dentro desse aplicativo, como se fosse um primo distante do WhatsApp, e ele vai se comunicando e ali ele pode transferir dados, eles podem transferir textos, áudios, vídeos, fotos, eles transferem o que eles quiserem para essa caixa. E aí fica armazenado no cartão e qualquer pessoa da comunidade teria acesso também à caixa. Então, é uma forma de comunicação. E essa caixa de Raspberry ela é muito utilizada em comunidades, não só quilombola, mas comunidades indígenas, assentamentos, vários outros locais que não quisessem simplesmente a comunicação externa, porque tem muitos movimentos que fazem grandes, realmente, revoluções sobre a forma de estarem trabalhando e não querem acesso à internet para que não seja visto o que está sendo discutido. Então, pode-se utilizar isso. Então, dentro da empresa, pode-se utilizar a internet, a intranet, porque fica a comunicação só dentro da empresa, então cria a questão do sigilo. E o primeiro momento que o artigo 19 fez esse projeto foi pensando assim, olha, vai ser uma boa forma da Dona Maria e a Dona Joana se comunicarem e trocarem receitas de bolo, trocarem aquela receita tradicional, dar um recado para o seu José, que foi lá para a roça e que precisa ser dado um recado, porque esse sinal, essa comunicação sem internet, somente dentro da comunidade, ela é simplificada, equipamento razoavelmente barato, a instalação também muito simples, mas tem um grande potencial do que você pode estar fazendo dentro da comunidade com essa rede de comunicação, tá? Aí eu vou voltar aqui. E aí essa rede de comunicação, eu fui lá, fiz o treinamento, tanto da montagem, configuração, né? Nós fizemos um treinamento, de fato, uma prática lá no assentamento do Capão Redondo, com a comunidade lá. Então, foi feito esse treinamento dentro de 6 dias, retornei para Teresina. Com um mês, a equipe da organização da Artigo 19 veio para Teresina, duas meninas lá da Artigo 19 vieram para Teresina. Compramos o equipamento todinho, que é um grande de um recurso, porque assim, os recursos já iniciam a partir do momento que eu fui para São Paulo, tudo por conta do artigo 19, hospedagem por conta do artigo 19, né, alimentação, retorno, elas vêm,
Compra equipamento, que são as mini torres de sinal, elas já trazem já os Wi-Fi, a caixinha, né, do Raspberry. E, com tudo isso, em março de 2019, nós fizemos a montagem na comunidade, né? Como eu coloquei ali para vocês o desenho, nas 5 torres, nós fizemos a distribuição. Então, o objeto da pesquisa é exatamente a comunidade quilombola Periperi, que está situada a 143 quilômetros daqui, no município de Amarante. Mas aí eu quero mostrar para vocês a comunidade, tá? Para que vocês possam ver como é a comunidade quilombola. Um momento. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, gente, a comunidade ou a tela? Professora, a tela. A tela? Peraí. Agora vai. A comunidade? Sim, professora. Pronto. Ó, gente, aqui é a comunidade quilombola Periperi, né, vista pelo Google Maps, de forma superficial, né, superior, em plano alto. E aí eu vou mudar para o plano baixo para que vocês possam ver a comunidade mais de perto. Só é possível a gente fazer isso com a comunidade Periperi, porque a PI 130 passa bem no centro da comunidade, então o Google Maps localiza a comunidade, né? As comunidades que estão já mais afastadas da pista, que não têm essa facilidade, vocês não conseguem ver dessa forma, mas a comunidade você vê, né? A Periperi dá para você ver. Então, aqui nessa casinha verde é a rádio comunitária, aqui é a associação de moradores, né, da comunidade, tem o bar, porque todo lugar tem o bar, a PI 130 na direção para Amarante, algumas construções, a igreja, que é a capelinha, a quadra, tá? Então, a comunidade é isso aqui. Só que numa extensão, aqui no sentido Teresina, nesse sentido aqui a PI 130 para Teresina, no outro sentido a PI 130 para Amarante, a PI 130 corta a comunidade ao meio, mas essa extensão da comunidade ela é de 5 quilômetros de extensão. Então, por esse motivo... Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, por esse motivo, a rede de comunicação ela cruza exatamente esses 5 quilômetros, que as antenas de Wi-Fi ela faz esse serviço. Se vocês observarem, aqui é o rio, que é onde inicia a comunidade quilombola, logo depois do rio, e esse rio ele vem para o Rio Parnaíba, que foi onde nasceu a comunidade, nasceu de um casal, a Maria Vaqueira e o Balduíno, que se casaram, vieram morar aqui na margem do Piauí, que eles estavam na margem do Maranhão, mas vieram para a margem do Piauí. A comunidade nasceu às beiras da margem do Rio Parnaíba, e ela veio se desenvolvendo, e ela tem esses 5 quilômetros de extensão, onde o seu centro mesmo de movimentação é essa parte aqui, onde tem a rádio, a capela, a quadra, né? Nessa área aqui é a parte central da comunidade. Então, as torres de Wi-Fi, elas vêm lá perto do primeiro quebra-mola, que é depois da ponte, e elas chegam até a curva, que é onde é o último morador da comunidade quilombola. Então, nesses 5 quilômetros, ela forma essa capa por cima da comunidade, fechando e botando um sinal de Wi-Fi para todos eles, né? Então, aqui é a comunidade quilombola Periperi, que eu queria mostrar para vocês se situassem e vissem mais ou menos como é que era.
Vou parar a apresentação e colocar novamente a outra. Bom, então o objeto é a comunidade quilombola Periperi, né? Mas a pergunta motivadora, como foi que iniciou? Primeiro, tinha um projeto do artigo 19 que nós estávamos desenvolvendo, né? Então, durante o ano de 2019, em março, nós fizemos a instalação da rede comunitária. Quando foi em julho, nós estivemos na comunidade para ver como é que estava o andamento, porque como do Instituto da Mulher, né, o Ayabás, ficou responsável pela manutenção desse equipamento e ver como é que a comunidade estava se apropriando do equipamento, como é que eles estavam colocando realmente para funcionar, se estava servindo para a comunidade as informações da caixinha, se estava tendo realmente uma boa utilização. Então, em julho, nós tivemos lá novamente. Quando foi em setembro, veio um técnico da artigo 19 para fazer uma manutenção geral no equipamento. E aí ficou aquela pergunta da contadora, né? Como contadora, o meu cérebro funciona muito nessa parte na minha primeira formação, apesar de ter a formação de pedagogia, mas meu cérebro funciona muito como nessa parte da contabilidade. E aí ficou o questionamento. Tá, a gente consegue um recurso, a gente consegue um projeto, instala o projeto, coloca para funcionar e depois? E aí, o recurso, porque é um recurso alto que foi feito, então, e aí, o investimento, como é que a gente sabe se aquele investimento realmente alcançou os objetivos que aquela instituição estava visando ao momento de estar fazendo a seleção, trazendo para uma comunidade, motivando os moradores a se utilizar dela. E aí, como é que fica depois? Não, depois, um ano depois, né, quando terminasse dezembro de 2019, o Ayabás sairia de cena, porque a comunidade é que teria que ficar fazendo a sua movimentação, apropriação lá da caixinha da Raspberry, continuando as suas conversações, mas o Instituto do Ayabás, esse sairia, né? E aí ficou isso corroendo, meu juízo, como o Cláudio colocou, são coisas que ficam na sua cabeça e que passa a fazer parte do teu questionamento ali. Como assim? A gente vai lá, instala e vira as costas? Então, a gente não poderia estar fazendo mais nada? Mas aí, como é que a gente vai se a gente não tem recurso para a gente ficar indo? Então, até ali, a gente tinha um recurso, mas depois a gente não tem mais o recurso do artigo 19. Então, é um instituto que ele trabalha, que ele se movimenta em cima da questão de recursos de pequenos projetos. Então, tudo é muito limitado para a gente estar se movimentando. Quando foi em 2020, né, em 2019 ainda, eu participei da seleção do mestrado, né, lá na Universidade Federal do Piauí, na UFP, na linha de inclusão, já muito envolvida mesmo com a questão dessa discussão do movimento social, das comunidades tradicionais, da mulher negra. E aí fui participar do núcleo de pesquisa do professor Francis Boacari, que hoje é meu orientador. E nesse núcleo de pesquisa, durante o ano de 2019 todinho, que eu participei do núcleo, fui me desenvolvendo cada vez mais, principalmente nas leituras e nas discussões, nas temáticas, com outros pesquisadores que lá estavam e que compartilhavam muito, principalmente nos dias que a gente nos reuníamos, discutindo as pesquisas delas, e era sempre nessa mesma temática, né? Comunidades de terreiro, comunidades tradicionais de forma geral, os movimentos sociais. Então, nessas discussões, foi cada vez fortalecendo mais a minha necessidade de responder esse questionamento. E aí eu fiz o projeto para participar da seleção do mestrado, exatamente nesse sentido. Tá, foi colocado, né, está voltado nesse contexto, foi colocado a rede de comunicação e foi resolvido o projeto do artigo 19, e realmente eles estão se comunicando, foi ser resolvido o impacto da comunicação, como é que ficou? Então, pensar na comunicação, na falta de comunicação, nos remota a questão da marginalização e exclusão das comunidades tradicionais, de forma geral, que passa em todo o Brasil, né? Ilka Boaventura, ela coloca que hoje, se você observar uma
um bairro de periferia, uma favela, ele é um quilombo, porque é a mesma formação, só não tem a questão de ser uma comunidade tradicional, de um remanescentes, mas ali, com toda a sua diversidade, ele é também um quilombo, porque a sua grande maioria também são negros. Então, nessa função, nessa questão de marginalização e exclusão, aí eu fiz um projeto trazendo a exclusão específica da comunicação, que era o problema da comunidade periferia, o problema que nós estivemos lá com o projeto do artigo 19, e eu montei o projeto, né, nesse sentido. Se realmente, quais eram os impactos daquela rede de comunicação na comunidade depois da instalação. E aí, como é que ficou na comunidade, né? Então, essa foi a minha pergunta central. E pensando numa dimensão muito grande dessa rede de comunicação, que, como eu coloquei para vocês, ela vai ter vídeos, fotos, textos, áudios, pode colocar até filmes, se ele souber colocar filmes, dá para botar até filmes para a comunidade inteira ver um filme que ia necessitar de internet, a pessoa pode ir num local, por exemplo, uma pessoa que trabalha na cidade de Amarante, baixa um filme, chega lá, coloca na caixinha e a comunidade inteira assiste. Então, a dimensão, as possibilidades dessa rede de comunicação, ela não para simplesmente para que você dê um bom dia, pergunte se o seu José já foi para a roça ou não, mas é uma forma de educação informal, porque Paulo Freire ele disse que nós nos utilizamos de todos os meios para que a gente possa estar fazendo a questão da aprendizagem da educação, né? Então, é uma educação informal, é uma educação fora de quatro paredes da escola, mas a partir do momento que eles fazem a divulgação das suas coisas, de memórias, de falas, para toda a comunidade vai estar sabendo. Então, uma das coisas que nós observamos quando estivemos na comunidade foi que quando nós perguntamos sobre a história da origem da comunidade, só existia uma pessoa que conseguia falar de fato sobre esse início da comunidade, tá? Sobre a Maria Vaqueira, sobre o seu Zé Balduino, como é que tinha sido lá na margem lá do Rio Parnaíba. Então, só tinha uma pessoa que falava sobre toda essa história e ainda falava sobre toda a questão dos descendentes e como é que estava feita a distribuição ali na comunidade, que é o seu Raimundo, e que já é uma pessoa bem idosa. E a gente fica pensando, né? Como o Kabengele Munanga coloca, quando um idoso morre uma biblioteca, porque é dessa forma que é passada a tradição oral. É passado de um para outro, que é passado para outro, que é passado para outro. Então, se o senhor Raimundo foi, ele já é uma pessoa idosa, e aí a história da comunidade fica totalmente desfacelada. Então, era uma outra possibilidade que seria para um outro projeto de intervenção mesmo, de criar mesmo toda a história da comunidade, colocar na caixinha, para que outras pessoas pudessem ter acesso, a comunidade ter acesso, ou se a Maria de Fátima, que está aqui na nossa sala, passasse na PI 130 e ela baixasse antes o aplicativozinho lá do Braille, ela podia entrar na caixa, pegar a história todinha da comunidade e levar para onde ela fosse. Ela podia passar lá na comunidade, pegar tudo que ela quisesse pegar lá na caixinha de fotos, de eventos deles, de feiras, de procissão, de futebol, o que ela quisesse pegar da caixinha que estivesse aberto, ela poderia pegar aqui dali e levar para onde ela estivesse, e ela seria uma forma também de disseminar a educação quilombola, né, de uma forma bem informal. Então, essas práticas, essas possibilidades da rede de comunicação que o artigo 19 trouxe para a comunidade, para mim, não é simplesmente uma forma de resolver uma exclusão, mas também uma forma de educar, né, a comunidade através de informações. E aí, como eu coloquei para vocês, uma pesquisa ela não é reta. Você não diz, pronto, está feito isso, e aí agora é retinho, está super tranquilo agora para me resolver. O percurso ele é cheio de surpresas, e uma das surpresas foi a Covid-19, que todos nós passamos. Então, em 2020, quando eu entrei no mestrado, cheia de gás para me começar já a fazer apropriação com a comunidade, fazer visitas, já fazer a movimentação na caixinha,
o Covid simplesmente distanciou todo mundo. Além da questão de dizer, olha, eu não posso ir, a Fundação Palmares ainda proibiu mesmo, de fato, de qualquer pessoa ir em comunidades quilombolas. Né? Comunidades tradicionais não poderia ir. E aí eu passei o ano 2020 só com a questão de falando com uma pessoa da comunidade, porque é uma pessoa que ela vai para Amarante, que ela se deslocava para Amarante e conseguia sinal de internet para falar comigo, e a gente se falava raramente. 2021, né, a comunidade não tinha internet, gente. A rádio lá, a rádio comunitária, funcionava através da internet via dados do celular do dono da rádio, que é uma rádio comunitária, que é para todos, mas é privada, é do presidente da associação. E aí, só o único ponto de internet que tinha era esse, da rádio, que ele utilizava via rural, né? Chip rural. Quando foi agora, em março de 2021, por necessidade de passar a internet para uma outra cidade, se utilizaram da PI 130 para passar, porque já tinha toda a questão da estrutura dos postes, né? Então, passaram um cabo de fibra óptica lá na comunidade, bem no meio da comunidade, então facilitou. Quem tem acesso financeiro para poder pagar a internet, agora está com internet de melhor qualidade. Então, a pesquisa que era para mim ter feita, com rodas de conversa, visitando a comunidade, fazendo toda uma abordagem mesmo direta com a comunidade, para fazer esses questionamentos, passou a ser pelo WhatsApp. Foi definido que ia ser agora pelo WhatsApp, não seria mais com a comunidade, mas apenas com algumas pessoas, para que eles pudessem estar me dando essa informação. E algumas pessoas exatamente por isso, porque para que eles tenham esses aplicativos de WhatsApp, eles precisam de um celular, né, um smartphone, eles precisam ter internet para poder estar respondendo os questionamentos. Então, tudo isso são os percursos que a comunidade, que a pesquisa nos faz passar, mas pensando sempre assim, o destino a gente já tem. O destino eu tenho, que é o objeto, né, o objetivo da minha pesquisa. Os percursos são só mudanças de rotas. Eu fico pensando dessa forma, porque são vários problemas que vai acontecendo. Então, por esse motivo, eu imagino que é como a gente pega um GPS e coloca lá que você quer ir lá para o Shopping Rio Puti, e aí o GPS te dá uma rota logo, marquinha azul, mas ele te dá uma outra opção. Se você marcar em outra opção, ele te diz quantos minutos a mais você vai ter naquela outra rota. Mas dependendo de por onde você quer passar, perto de posto, alguma coisa, até mais interessante você ir por uma outra rota. Então, para mim, a pesquisa é isso. Você tem um destino, as rotas a gente vai se organizando de acordo com o que a gente vai sendo surpreendida em relação ao momento. Aí, mais uma vez aqui, a malha de sinal Wi-Fi Mesh, que é uma cúpula que fica em cima da comunidade, fechando toda a comunidade com sinal de Wi-Fi sem internet, tá? E aí o meu trabalho ele foi dividido dessa forma, né? A introdução, a trilha do despertar, que é falando exatamente sobre esses pontos do artigo 19, do Ayabás, da rede de comunicação do Covid, da pandemia do Covid. Aí vem o percurso metodológico, que é toda a metodologia da minha pesquisa, que é um guia, né, do fazer pesquisa. Então, eu utilizo esse termo. O capítulo 4, que é todos nós em uma única rota, que como eu quero trabalhar a questão das exclusões e especificamente a exclusão da comunicação, eu vou e trabalho essa rota desde a formação dos primeiros quilombos, mostrando a questão da resistência e quanto que eles já eram excluídos, porque quando a abolição veio, ficaram migrando sem rumo, sem trabalho, sem moradia, sem alimentação, e quanto que esse racismo estrutural ele vem trazendo para a questão de ser um excluído de direitos constitucionais. Então, eu venho até essa parte para poder trabalhar essa questão das exclusões, e especificamente no capítulo 5, eu trabalho os aquilombados de periferia, que é a comunidade. Aí eu mostro as várias exclusões e trabalho especificamente a exclusão
da comunicação, que foi uma rota fora dos direitos, porque pela Constituição todos nós temos esses direitos, mas tudo isso na teoria, quando vai mesmo para a prática, para uma comunidade quilombola, os direitos, as possibilidades são diferentes, tá? E gostaria de colocar mais uma coisa para vocês. Como contadora, e nessa minha vida da comunidade Periperi, junto com a comunidade Periperi, desde 2018, né, até agora, que eu fico indo, teve um processo de distanciamento, mas eu sou uma pessoa presente ainda na comunidade, aí vem a questão que, quando a gente se aproxima da comunidade, é que a gente vai ver a quantidade de demandas, de necessidades que aquela comunidade tem, porque somente quando você conhece que você está inserido naquela comunidade é que você começa a observar esses pontos. Então, da mesma forma como eu fui na comunidade, observei a exclusão da comunicação, hoje, né, Odilani, já participante mais da comunidade, já observo a questão da falta de educação com anos maiores, a questão da coleta de lixo, a questão do lazer. Então, são várias exclusões que passam, mas, no momento, o projeto está direcionado para a questão da exclusão por comunicação. Então, esse foi meu trabalho, esse está sendo o meu trabalho, que vou fazer a qualificação agora no dia 7 de dezembro, vou fazer minha qualificação, termino o mestrado com prazo final para fevereiro, finalizando o mês de fevereiro de 2022, então é meu prazo final da dissertação, né? E são essas coisas que eu gostaria de estar passando para vocês. Aí, eu quero passar uma outra coisa que eu gosto muito de colocar, porque quando a gente está dentro da academia, né, quando a gente está dentro dessa linha, né, da pesquisa, a gente sempre está colocando para que outras pessoas estejam fazendo também. Eu, sinceramente, eu já quero partir para o doutorado, eu não quero nem pensar 2 vezes, eu já quero partir para o doutorado, para não ter que pensar, porque quando você para, respira, o sangue esfria, às vezes eu não quero nem dar chance para isso. Mas é porque a área que eu escolhi, que é da educação, que é sala de aula, porque mesmo quando eu já estava na sala de aula como contadora, eu estava fazendo curso de pedagogia para me dar bagagem para me estar em sala, para me estar em didática, metodologia, me organizar como professora, porque bacharel a gente não sai com experiência da sala de aula. E como é uma escolha que eu fiz, eu tenho a obrigação de estar fazendo os estudos de mestrado, doutorado e adiante com os estudos para me poder estar dentro de sala de aula, tá? Mas eu quero colocar para vocês que tem uma grande diferença do que você precisa, do que você quer. Eu preciso continuar para estar em sala de aula, o Cláudio também, a Iraneide também, a Diana, Sônia, temos que fazer isso, mas se você estiver numa área que você possa estar fazendo de uma forma direcionada os seus estudos para melhorar naquela área, você não é obrigado a estar batendo em relação à questão do mestrado. Eu vejo muita gente sofrendo, eu vejo amigas minhas com depressão, porque diz que tem que fazer o mestrado. A gente não tem, tá? Eu queria colocar isso para vocês, porque esse ano de 2020, 2021, uma grande leva de pessoas, além de estarem sofrendo com esse problema de saúde que foi, a gente perdeu muitas pessoas, a gente viu o quanto é importante a questão de tempo. O tempo da gente é muito precioso. E vi muitas amigas minhas se perdendo na questão da depressão, porque com tudo isso ainda tinha a questão do mestrado e é bem puxado. É bem colocado na vida da gente essa questão de dedicação mesmo, para que você possa estar fazendo o mestrado. E eu estou colocando isso para vocês porque hoje em dia a gente tem que sair pesando o que a gente está fazendo. Então, pesa o que você está querendo em relação aos seus estudos, foca no que realmente você quer, tá? Aí a minha mente aqui de contadora, de bem realista, foca no que realmente você quer, porque hoje a gente não está tendo mais essa oportunidade de 2 vezes para bater a cabeça, não, tá? A gente está correndo quanto tempo, todo tempo. Então, só faz se tu tiver realmente a vontade mesmo.
Era isso, meninos, que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado. Podendo ajudar vocês aí alguma coisa nas pesquisas, eu ajudo. Estou sempre online, todo tempo. Viu? Obrigada aí a todos vocês. Muito bem. Estava tomando um pouco de água aqui. Participação mais que especial, né? Agora a gente vai abrir aqui para os debates, né? Para as perguntinhas. Temos um tempinho ainda, né? Eu sei que tem gente que vai para outra mesa assistir, né? Eu também vou. Então, vamos ter um tempinho aí que a previsão é encerrar às 6h30, né? Eu estava olhando aqui no chat e tem uma pergunta para mim, né? Da Conceição Gomes, né? Também tem uma da Betânia, né? Betânia. Tá rolando aí a lista aí, não esqueça de assinar, né? Eu acho que a Betânia perguntou também para mim, né? Tudo é para mim, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui pela Betânia, né? Ela pergunta o seguinte: como esse fator, comunidades não serem remanescentes, foi preciso repensar outras formas de pesquisas e abordagem? Boa pergunta. Pois é, Betânia, é o seguinte: sim, foi preciso redirecionar a pesquisa, porque o projeto que a gente ia desenvolver, ele tinha como essência, né, a ideia de dizer que aquelas comunidades eram remanescentes, né? Então, quando a gente foi para campo e descobriu que as histórias eram diferentes, né? Então foi preciso a gente sentar, né, a equipe sentar, né, refazer algumas questões do projeto mesmo, né? Não só de nomenclatura, mas também considerar, né, que essa informação ela faz diferença sim, né? Então, essa ideia que a gente tinha, né, na mente de que todas essas comunidades eram remanescentes, né? Ela não se confirmou na prática, né? Então nós precisamos de fato sentar, né, compilar as informações, os relatórios, para aí a gente ir fazendo um redirecionamento, né? Porque nós tivemos que rediscutir, inclusive, essa questão do conceito mesmo, né? Porque, bom, se não são todas remanescentes, né? Como é que a gente vai definir essa comunidade, né? E aí foi nesse sentar, né, que a gente foi alinhando melhor, né, a nossa pesquisa. Porque qual é a grande questão em torno disso, né? Por exemplo, eu levei um aluno, aliás, uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: professor, eu visitei um quilombo. Eu disse: beleza, o que você achou? Não, não gostei muito não, porque eu cheguei lá, o pessoal já tinha umas casas, já tinha energia elétrica e tal, não sei o quê. Aí eu fui perguntar para esse aluno o que é que ele esperava encontrar, né? Ou seja, na verdade, ele ainda tinha na mente, né, essa visão do quilombo colonial, né? Essa comunidade precária, né, com só necessidade, né? Óbvio que você vai encontrar comunidades em diferentes estágios, né, de organização, né? Tem algumas que são realmente bem precárias, outras já têm uma condição melhor, enfim. Então, a gente precisa falar sobre quilombo hoje, dentro do tempo presente, a partir da própria legislação que existe mesmo, né? E diz que essas comunidades elas têm direitos, né? E que para ter esse direito efetivado, a gente realmente precisa definir quem são essas comunidades quilombolas. Então, por exemplo, qual é o registro que legalmente, primeiro, né, fala do quilombo? É a Constituição, né? Artigo 68 das disposições transitórias constitucionais, né?
diz lá o seguinte, aos remanescentes de quilombo será dado direito à posse da terra, né? A titulação a ser feita pelo Estado. Então isso entrou na Constituição de 88, né? Que até hoje eu acho que isso foi um erro, né? Mas enfim, passou, né? Então, já agora na década dos anos 2000, né, especificamente com o governo Lula mesmo, né, que começou a discutir mais profundamente essa questão do racismo, né? O Fernando Henrique reconheceu que o Brasil é um país racista, mas não teve muito tempo para pensar em políticas. Quem começou de fato a definir mais isso, né, foi o governo Lula. E aí, o governo Lula ele foi elaborando políticas para intervir mesmo, né, nessa questão do racismo, da marginalização da população negra, né? E com relação aos quilombos, foi inclusive criado um programa chamado Brasil Quilombola, né? Que tinha como objetivo fortalecer, né? Saúde, educação, trabalho nessas comunidades. Só que era preciso definir melhor, né? Quem eram essas comunidades. E o artigo 68 ele não dava muita conta disso, porque falava em remanescente só, né? Então foi aí que surgiu um decreto chamado 4887, né, que define, entre outras coisas, que quilombo é um lugar onde é um território, né, onde uma população se reproduz, tem as condições de se reproduzir física, né, e culturalmente, né? Ou seja, é um lugar onde as pessoas elas habitam, lá onde elas produzem, lá onde elas conseguem fazer seus rituais, suas festas, né, suas práticas culturais diversas. Então, foi definido mais ou menos dessa forma, né? É onde é um lugar, e esse lugar, além de garantir essa reprodução física e cultural e social, ele pressupõe, né, também uma ancestralidade, né? Então é nesse sentido, né, que hoje você tem essa questão do quilombo como algo mais definido do ponto de vista legal, né? É claro que, do ponto de vista da prática mesmo, você vai ter diferentes realidades, né? Mas é um pouco por aí. Então, Betânia, nós tivemos sim que dar fazer umas modificações no nosso projeto inicial de pesquisa lá do Núcleo Paradá, né? A outra pergunta também é muito interessante, né? É da Conceição, que ela pergunta aqui para mim, Conceição Gomes, né? Foi difícil a aproximação com as pessoas da comunidade ou o senhor conseguiu fazer os questionamentos com facilidade? Essa é uma pergunta também muito interessante, né? Porque a gente fala assim que fez uma pesquisa num quilombo e aí as pessoas acham que foi só chegar lá e tal e tal. Na verdade, eu vou explicar. Primeiro, a minha aproximação com o Tapuia ela foi facilitada na minha pesquisa individual, porque eu já tinha passado por lá como pesquisador de Faradá. E a nossa entrada lá, nessa época, ela também não foi aleatória, ou seja, a gente chegou lá, não. Nós fomos lá com uma pessoa daqui, que já tinha ido na comunidade, que conhecia a comunidade, e que seria uma espécie de intermediário. Na verdade, ele nos levaria lá, nos apresentaria a comunidade e o resto seria com a gente, ou seja, nós faríamos o trabalho de explicar, né, de convencer a comunidade a participar, né, explicar o que iríamos fazer, né, falar com a... Óbvio que a gente falava com as lideranças, mas as lideranças sempre trabalham nessa perspectiva do coletivo, né? Eles não decidem por si, né? Eles e juntam as pessoas, explicam, né, e colocam, fazem você falar com todo mundo, e no final, pessoas não havendo, como é que eu diria, não havendo dissenso, né? Então é desse jeito, a gente nunca chega sozinho, a gente chega
a gente se aproxima, isso é um processo também. Da mesma forma, como eu já conhecia a comunidade, eu tinha passado por lá, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu fui conversar primeiro com as lideranças, né, com a Rosalina, com a Oswaldina, né, o pessoal da associação, eu expliquei para eles o que eu queria fazer, né, se eles, não é nem que permitiriam, né, porque eles disseram assim, olha, a gente leva para uma assembleia da comunidade, você coloca, e aí não ouvir o que eles têm a dizer, né? E é assim que a gente faz, normalmente a gente faz, né? A gente sempre tem que chegar, se eu não conheço ninguém, eu tenho que chegar procurando a liderança. Se eu já conheço alguém que me leve até a liderança, ótimo, né? Porque o importante é você sempre ser franco nas intenções que você tem. Bom, eu tenho a intenção de fazer uma pesquisa assim, assim. Porque normalmente as comunidades, elas ficam também se perguntando o que elas vão ganhar com isso, né? Óbvio que tem comunidade que espera um retorno financeiro, né? Você, claro, não vai dar esse retorno, né? Agora, o desdobramento da sua pesquisa pode levar a isso ou a um outro tipo de retorno, um retorno social, né? Que é isso que eu colocava, né? De que minha pesquisa tinha muito a contribuir para a comunidade no sentido de, ao final, né, ter um relatório que legitimaria ainda mais a história dessa comunidade, né, nesse processo de luta por titulação das terras, né, porque essa é uma luta de praticamente todas elas. Aqui, ó, de cerca, eu nem sei quantas são, a Associação das Comunidades Quilombolas, ela estima que existam entre 180 a 200 comunidades aqui. Então, é uma estimativa, né, que eles acreditam ser bem mais. Então, desse universo aí, né, você só tem, se não me engano, se eu não estou confundindo, a informação não está correta, mas eu acho que está, nós só temos, ó, de cerca de 200, nós só temos 5 comunidades que têm título de posse da terra, né? Título de posse e propriedade das terras onde elas vivem. Quer dizer que 90%, 95%, né, não tem esses títulos, né? E estão brigando por isso. Então, elas começam pleiteando uma certificação que é dada pela Fundação Palmares, né? Em reconhecimento da fundação de que elas são um quilombo, e aí depois daí elas passam, elas vão entrar com um processo a pedir a titulação da terra, né? É um processo demorado porque precisa de um laudo antropológico e quem é responsável por fazer isso é o INCRA, né? É um processo demorado, burocrático e que, no caso do Brasil, leva anos, porque aqui nós sabemos que a questão da terra, né? Ela é cercada de interesses, né? Então, o Brasil é um país que ninguém quer dar terra para ninguém, e o governo, então, nem pensar, né? Porque nós temos a questão da reforma agrária aí, né? Que nunca foi feita a contento, né? Então, os quilombos, assim como as populações indígenas, eles travam uma guerra mesmo com o governo para garantir a posse das suas terras, né? Terras que vivem aí há 100, 200, 300, 500 anos, né? Que é o caso dos indígenas, porque eles se veem ameaçados todo dia por invasão, por grilagem, né? Agora mesmo, né? Na Amazônia aí, né? É ataque por todo lado, é madeireiro por um lado, garimpeiro por outro, é fazendeiro por outro. Essas comunidades, elas vivem aí, né, pensadas nessa guerra contra a sua não extinção, né, que é o que iria acontecer, né. Então, eu espero que tenha respondido essas perguntas, né, das duas meninas aí, né. Se tiver mais alguma questão, tenho aqui a minha amiga Sônia Teríssimas, né?
A Sônia coloca aqui algo que é importante, ó, um aspecto interessante ser colocado o fato das comunidades ficarem sempre alertas com pesquisadores, considerando que existe o aspecto que às vezes as pesquisas não retornam às comunidades, ou seja, realmente não trazem nenhum retorno, né? E as comunidades, realmente, elas ficam com o pé atrás, né? Elas não se abrem assim para qualquer um. Por isso que essa pergunta da Conceição é interessante, né? Para explicitar isso, né? Você tem que ganhar confiança, você tem que ser uma pessoa que demonstre, né, as suas intenções, né? E que trabalhe em conjunto com a comunidade para que aquilo que você vai fazer possa, em algum momento, reverter de alguma forma, né? Para aquelas comunidades, né, que se propõem, né, a serem, né, esse lugar de investigação, né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, de deixar claras as nossas intenções, porque a gente sabe que o Brasil é um país complicado. E o que mais acontece é exatamente isso. Às vezes é uma certa desonestidade mesmo, né? Pessoas que querem apenas fazer um trabalho, né, que lhe sirva individualmente como algo, né, que ele vá ganhar alguma coisa, mas, né, o objeto, né, o grupo, as pessoas, né, que a gente chama de objeto, na verdade, são pessoas, e são sujeitos também, né, eles ficam em segundo plano, né. Por isso que sempre há uma certa desconfiança que é natural mesmo, né. Afinal de contas, até nós mesmos, né, estamos propensos, né, a não revelar certas coisas para qualquer um, né? Então, gente, era esse comentário que eu queria fazer em torno dessas questões aí colocadas, né? Odilane, se quiser complementar. Só, só essa fala da Sônia, só essa colocação da Sônia, que é uma verdade. Muitas vezes as pessoas vão lá fazendo pesquisa e não dão o retorno. O que é a pesquisa? É você ver uma situação, você trabalhar aquela situação e até mesmo, muitas vezes, na sua conclusão, você dá uma, uma melhor forma de ser resolvido. Né? Então, quando você não retorna isso para a comunidade, fica uma pesquisa incompleta, vai ser somente por meio acadêmico. E aí outra coisa que a gente tem que também é bastante discutido também na academia, é a linguagem que nós nos utilizamos dentro dessa pesquisa. Porque se nós queremos que essa pesquisa retorne para a comunidade, né, eu estou falando assim na pesquisa para as comunidades, né? Se a gente está querendo que a pesquisa retorne para a comunidade, a gente também tem que ter o zelo em relação à forma como essa pesquisa ela se comunica, como é que ela vai se comunicar com essas pessoas, né? Tanto que na minha pesquisa, como vai ser utilizado o WhatsApp, eu sei que é muito mais tranquilo, se fosse uma roda de conversa, para eles estarem falando, na minha pesquisa o WhatsApp vai ser utilizado só a questão de áudio, porque é um trabalho para mim na questão da transcrição, mas dá uma liberdade para a pessoa falar muito mais, né? Tem muito mais, fica mais à vontade de estar falando, colocar bastante coisa mesmo, bastante informação. E isso também é interessante quando a gente vai fazer a pesquisa dentro da comunidade, é saber como que você vai fazer a abordagem para fazer a coleta de informações. Então, foi colocado aqui por outra pessoa, colocando que como é que é feita essa abordagem, é principalmente dessa forma, como é que você se comunica com essas pessoas, como é que realmente você está diante dessas pessoas, tá? Então, era isso. Obrigada aí, Sônia. Gente, muito obrigado, viu? Adorei ter participado aqui com vocês. Muito bom. E o grupo do Sankofa, que é o grupo coordenado pela Iraneide e pelo Cláudio, a gente tem um grupo que a gente ajuda na questão de preparação para o mestrado, tá? Então, se informa direitinho que esse semestre 3 pessoas passaram no mestrado lá no Sankofa. Então, nós já temos cases de sucesso, tá?
Muito bom. Só queria, para finalizar, né, dizer que isso que a Odilane está falando, a gente faz como parte da nossa função de professor, né? Porque a gente quer o quê, né? Que aquelas pessoas que têm interesse, né, de pesquisar, de ser um pesquisador, que queira enveredar por esse mundo acadêmico também, e mundo pode ser o mundo também da militância, né? Acho que uma coisa não exclui a outra, né? A gente, dentro dessa função nossa, né, que o que nós queremos é que essas nossas temáticas elas possam serem cada vez mais difundidas, né? Cada vez mais pessoas que têm interesse possam desenvolver, né? Pesquisas, trabalhos nessas temáticas, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não tem oportunidade, né? Então a nossa intenção é ajudar aquelas pessoas que querem, né? Porque tem muita gente que quer, outros não querem mesmo, né? Outros querem fazer outra coisa. Então a gente se coloca à disposição porque eu sempre penso na ideia de que eu esteja formando alguém que depois vai estar aqui ocupando meu lugar, né? Me substituindo, né? Porque a gente quer pessoas que tenham uma visão mais ampla, né, da sociedade e da universidade. A universidade, para nós, ela é um lugar de formação, não é só um lugar de formação que eu diga no sentido mais amplo mesmo, formação política, né? Formação social, formação cidadã e formação política, né? Então, o nosso trabalho ele é pautado sempre em torno dessa questão mesmo, né? De que a gente tem que fazer diferente, né? A gente precisa fazer diferente, não pode ficar reproduzindo certos comportamentos, né? Certas atitudes, né? Que são muito mais excludentes do que acolhedoras, né? A universidade é um lugar de acolhimento, né? Se a gente não acolher as pessoas vão se embora, não vão se sentir parte daquilo, né? Ou vão procurar fazer outra coisa, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui que estiveram com a gente nesse espaço, nesse momento, né? A Ellen está colocando aqui no chat, né, o link para a mesa de daqui a pouco, né? É uma temática também muito pertinente a essa discussão sobre a negritude, sobre as africanidades, né? Que é falar sobre a Lei 10.639, que para nós, do campo da história, ela é fundamental essa discussão, né? Sobretudo em tempos de mudança, né? No ensino médio, na implantação da Base Nacional Comum Curricular, né? Como é que vai ficar essas questões? É um debate, né? Então é isso. Queria me despedir de vocês, agradecer a presença de todos, desejar que todos continuem participando amanhã do nosso evento, que está muito bacana, e uma oportunidade de formação para todo mundo, né? A gente às vezes reclama que tem dificuldade de participar, então quando a gente pode, vamos fazer valer, né, a nossa participação. E é isso aí, valeu. A lista estava circulando aí, né? Bom que todo mundo preencha a lista de presença, né? Para garantir depois a sua participação no evento. Então, eu queria agradecer a minha parceira Odilane por esse momento, agradecer todo mundo que fez pergunta, que participou, que entrou, que saiu, né? E desejar um bom evento para todo mundo amanhã, no nosso segundo e último dia. Valeu aí, né? Nesse momento eu vou me retirar. Então, uma boa semana para todos e para todas. Boa noite.